Amém, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Podem permanecer de pé. Nós vamos estar abrindo as nossas Bíblias no Salmos, capítulo 91. Amém. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 16. O tema da nossa mensagem de hoje é o poderoso livramento de Deus. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas, e sob as suas asas estará seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, e eu o livrarei. Pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Na sua angústia, eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Amém, irmãos? Podem se assentar. Esse salmo é um salmo muito conhecido pela igreja, até por aqueles que nem são cristãos, muitas vezes usam ele como um patuá, como uma mensagem para colocar ali no computador. Alguns penduram no carro, como um salmo de livramento. Alguns abrem a Bíblia e deixam ela empoeirada na estante, aberta nesse salmo. E hoje Deus vem falar conosco através de um salmo tão conhecido. Por quê? Hoje nós vivemos tempos de medo, tempos de insegurança, tempos de incerteza. Começando pelo nosso cenário mundial. Quando a gente olha a geopolítica externa, a gente vê os Estados Unidos em guerra com o Irã. O Trump começou uma guerra, e essa guerra tem hora que parece que vai acabar, mas tem hora que não. Parece que é um conflito que vem de muito tempo, mas que ele ficou pior de lá para cá. E a gente pensa, mas o que isso tem a ver com a minha vida no dia a dia? Tem a ver, né, irmãos, que tem aquele famoso Estreito de Hormuz, né, que é um estreito de terras mesmo, no oceano, e que por ali passam os principais navios de cargas de petróleo, de insumos, de matérias-primas para muitas fabricações. E quando esse estreito é fechado por causa da guerra, o Irã fechou ele recentemente, a gente vê o preço do petróleo subindo, o preço dos barris, e, consequentemente, a gente tem um efeito cascata na economia. E o que esse efeito cascata traz, né? Mas o que o petróleo tem a ver com o nosso dia a dia, né? Tudo aquilo que
vai petróleo como matéria-prima, desde a borracha, o gás natural, tudo aquilo que se usa, o petróleo, sobem os preços quando o preço do petróleo sobe. E no Brasil, a gente é muito dependente do combustível, seja a gasolina, seja o diesel. A comida que vem para os nossos supermercados, ela vem através de um caminhão. A roupa que chega, tudo que vem através do transporte, ele depende de um caminhão no Brasil, na maioria das vezes, e quando o preço do diesel sobe, o preço das coisas sobem. Isso acaba afetando o nosso bolso. E quando a gente olha, então, saindo do cenário mundial, e quando a gente traz para o cenário Brasil, o que a gente vê no Brasil? Um país sendo governado por um ex-presidiário, por um corrupto, e que está quebrando as contas públicas, irmãos. Vocês sabem disso, vocês leem as notícias. Porém, muitas vezes essas coisas são maquiadas, né? A gente sabe que o IBGE foi comprado, os dados do desemprego que a gente vê, na verdade, não é real. A gente sabe que está pior, porque a gente vê o dia a dia das pessoas, a gente vê a cidade como está. A gente vê uma inflação maior. O que é inflação, irmãos? Explicando de forma resumida. A inflação é o preço geral das coisas. Então, exemplo, eu vou comprar uma blusa, o preço dela que realmente vale para ser fabricado é R$70. Quando a inflação está maior, essa blusa que custava 70, ela passa a custar R$100. Ou seja, o meu salário, que dava talvez para eu encher o carrinho do supermercado, eu vou, com certeza, levar menos itens porque as coisas estão custando mais caro. E por que elas estão custando mais caro? Porque o governo está gastando mais. Porque a guerra está vindo, a crise econômica está vindo, e para o banco conseguir regular a quantidade de dinheiro que as pessoas têm em mãos, eles aumentam os juros. Consequentemente, os juros aumentam, e aí você está gastando mais, você vai lá e pega um empréstimo. Peguei um empréstimo, estou endividado. E agora, além de meu dinheiro render menos, eu ainda vou ter que pagar mais juros para bancar aquele empréstimo que eu peguei no banco. E os dados recentes falam que cerca de 60 milhões de brasileiros no Brasil estão inadimplentes. O que é inadimplentes? São aqueles que não conseguem pagar as suas contas em dias, que têm algum tipo de dívida, seja com cartão de crédito, seja com financiamentos. E a gente vê um cenário caótico. A economia do Brasil não está boa, a geopolítica do mundo não está boa. Quando a gente olha ao nosso redor, a gente vê casos de corrupção, como nunca antes a gente viu nos últimos 10 anos no Brasil. Eu acompanho muito de perto a política, e a última vez que eu vi um caso assim foi na Lava Jato, em 2015. E agora a gente vê dois grandes escândalos. O escândalo do rombo do INSS, que roubaram aposentados em todo o Brasil, e o segundo, o Banco Master, que também rombos gigantescos, né, que envolve desde o STF, políticos, e a gente ainda nem sabe até onde isso vai parar. Então, quando a gente olha ao nosso redor, a política está em crise, a economia está em crise. E para onde a gente vai buscar o nosso socorro? O nosso socorro vem do Altíssimo. A palavra de Deus, então, hoje nos traz, mesmo que haja insegurança ao nosso redor, mesmo que haja incerteza. O versículo 1 começa nos dizendo: o que habita no esconderijo do Altíssimo. Irmão, vejam que a palavra habita não é visitar. O que é habitar? É você estar todos os dias no esconderijo do Altíssimo. Habitar requer constância. Habitar requer disciplina. A pergunta para nós hoje é: alguns conhecem a Deus de ouvir falar, e você conhece a Deus como? Você habita no esconderijo dele, ou você só visita na hora da crise? Poucos decidem viver diariamente em sua presença. E a promessa que a gente vê nessa palavra é que há descanso à sua sombra. Que mesmo que tudo esteja caótico, em crise ao nosso redor, Ele promete descanso à sua sombra.
E a sombra de qualquer um, não. A palavra diz onipotente. Ou seja, onipotente é aquele que pode todas as coisas. Quando nós descansamos sabendo que o Senhor pode fazer todas as coisas por nós, é diferente. É diferente de nós acharmos abrigo seguro no amigo, no parente, no vizinho. É a gente achar que o outro vai nos socorrer, que o chefe vai nos socorrer, que a mãe vai nos socorrer, que o outro vai se lembrar e olhar por nós. Não, irmãos, a palavra diz que nós devemos achar descanso no onipotente, naquele que realmente pode fazer algo por nós, naquele que pode todas as coisas ao nosso favor. Depois a palavra continua dizendo que Ele é meu refúgio e meu baluarte. Refúgio, irmãos, é aquilo que a gente encontra no meio de uma guerra. Baluarte é uma palavra que vem no sentido de fortaleza, no sentido de algo militar. Davi, quando escreveu esse salmo, ele era um homem de guerra. Ele sabia o que era estar no meio da guerra e de repente conseguir ali um esconderijo, um refúgio para se esconder. E nessa palavra, ela traz para nós um refúgio. É como um bunker militar, que tem um monte de bombardeio destruindo cidades inteiras, carros, construções, e passa aquela devastação toda. Mas quem está dentro do bunker não é atingido. A pessoa sai de lá dentro ilesa. A pessoa sai de dentro daquela fortaleza sem nenhum arranhão sequer dependendo. Por isso que nas cidades que tem guerra, como Israel, Irã, muitas têm bunkers construídos, porque é ali que as pessoas correm quando há ameaça de guerra, de bombardeios, de grandes guerras. E o Senhor traz para nós, e Ele lembra a gente de que Ele é o nosso refúgio, de que Ele é o nosso bunker quando tudo estiver caótico ao nosso redor. A palavra continua falando também no versículo 3. Pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Irmãos, o laço do passarinheiro, ele é uma armadilha para lançar os pés do passarinho. E nessa armadilha é colocado uma isca atrativa, no qual o pássaro vai pegar a isca e ele é laçado pelos seus pés. Mas quando ele voa, ele é pego e é morto. E quantas vezes, Deus livra os nossos pés da queda e nos afasta da armadilha da morte. E o que seria muitas vezes esse laço do passarinheiro? É as propostas que muitas vezes o diabo pode colocar na nossa vida para nos fazer cair, para nos levar à morte espiritual, para nos fazer afastar de Deus. Então, quando você habita no esconderijo do Altíssimo, Deus te deixa atento, Deus te livra, Deus te mostra. Ele usa o pastor, Ele usa o obreiro, Ele usa quem Ele quiser para te alertar de algo que pode te levar à morte espiritual, fazer você perder a sua família, perder o seu dinheiro, perder tantas coisas que nós podemos perder, a nossa saúde. E esse laço, irmãos, a palavra fala que nós não estamos isentos deles, de laços do passarinheiro, de pragas. A palavra continua dizendo, e da peste perniciosa. A peste perniciosa, ela pode ser comparada a uma doença endêmica, que assola, que mata. E essas doenças virais, como a gente viu na pandemia, elas não escolhem idade, classe social, elas não escolhem endereço, nem se a pessoa tem status ou não, se é formado, se é rico, se é pobre. Porém, Deus, Ele promete nos proteger desses perigos invisíveis que muitas vezes nós não vemos. Quantas pessoas, irmãos, morreram na pandemia? Tragam à memória. Com certeza você tem um parente, um conhecido, alguém que infelizmente faleceu na pandemia e que você foi livrado dessa. Traga à memória aquilo que o Senhor já fez por você. De quantos livramentos Ele já te deu, principalmente de doenças. A gente tem um testemunho maravilhoso da irmã Marli, que Deus a livrou da morte. Que os médicos já haviam desenganado.
e que a igreja se posicionou em oração. E Deus deu livramento para nossa irmã. E ela está aqui para a glória de Deus. Era sim uma peste perniciosa, era algo que era para matar, mas o Senhor transformou em vida, o Senhor transformou em milagre. Aleluia. E o texto continua falando: cobrir-te-á com as suas penas, e sob as suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Cobrir-te-á com as suas penas. O Senhor é a proteção amorosa e eficaz sobre as nossas vidas. Assim como a galinha, quando vê a tempestade vindo em direção aos seus filhotes, ela traz os pintinhos e coloca debaixo das asas dela e protege eles. Protege eles da tempestade, protege eles do frio, e ela aquece eles com amor, com carinho. E é o mesmo que o Senhor faz por nós. No meio da tempestade, Ele nos cobre debaixo das asas dEle. Aonde nós estamos seguros, porque Ele é um Pai de amor. Ele nos ama e Ele cuida de nós, muito mais do que a galinha cuida dos seus pintinhos, porque Ele é Deus. A palavra diz que Ele é onipotente, então a proteção dEle é muito maior do que uma galinha com seus pintinhos, irmãos. E esse calor, Ele nos aquece no meio da luta. Esse calor é o Espírito Santo que vem e conforta o nosso coração e nos traz a paz que excede todo o entendimento, que só vem dEle. Porque como nós estaremos em paz e tranquilos no meio da tempestade, irmãos? É apenas pelo poder, pelo calor, pela presença desse Deus sobre a nossa vida. E aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, Ele promete que nós estaremos debaixo de suas asas. Onde o mal não pode nos tocar, onde a tempestade não pode nos afetar. A gente vê ela passando, a gente vê. O medo vem, vem. Mas nós estamos seguros. Nós não estamos como o mundo lá fora, que sofrem sozinhos, porque não tem um pai, porque não tem quem aconchegue eles e fale: eu estou aqui. Eu estou segurando as suas mãos. E mesmo que a gente não veja, a proteção dele está ali sobre nós. Aleluia. E a palavra continua dizendo para nós essa noite: não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia. O terror noturno, irmãos, é aqueles terrores que assaltam a nossa alma. É aqueles medos que vêm, a angústia que vem sobre nós, que muitas vezes vem no nosso coração, que mexe com as nossas emoções, nos faz sofrer por coisas que talvez nem aconteceram e você já está sofrendo. De ansiedade, de depressão, de medo. E o Senhor promete que Ele vai nos livrar desse terror noturno. E a seta que voa de dia são os levantes de Satanás contra nós. São as armas venenosas lançadas contra nós e que são visíveis. Muitas vezes é aquela pessoa usada pelo inimigo para te ferir. É às vezes um parente próximo que fala uma palavra que te atinge. Muitas vezes essa seta do inimigo é um golpe que você toma, é algo que você recebe e que não estava nas suas mãos. Você enxerga claramente que era obra do maligno. E Deus promete nos proteger dessa seta que voa de dia. A palavra diz também que caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Ele também promete um livramento singular. Que a morte muitas vezes pode assolar ao seu lado, à sua direita, à sua esquerda, mas milagrosamente Ele vai nos preservar.
E outro ponto importante. Se 1000 caem ao seu lado e 10.000 à sua direita, que força que você vai ter contra o inimigo? Ou seja, esse livramento não é um livramento que vem pelas nossas mãos. Não é um livramento que vem pelo nosso esforço. É um livramento que vem dele, pela misericórdia dele sobre nós. Pela graça, pelo amor que ele tem por nós. A palavra de Deus, ela que não promete ausência de luta. Jesus fala na sua palavra: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Deus não promete ausência de lutas, ausência da guerra, ausência da tempestade na nossa vida. Mas Ele promete a proteção no meio dela. Ele promete o abrigo seguro no meio dela. E talvez você esteja cercado por problemas, cercado pela guerra, mas aquele que confia no Senhor, ele não vai ser destruído por elas. O Senhor é especialista em pegar livramentos e situações adversas e lutas para usar em nosso favor, em nosso crescimento, para usar como testemunho na nossa vida, para nos tornar cada vez mais dependentes dele, para dizer que se 1000 caem ao teu lado e 10.000 à tua direita, não é porque você é bom, não é porque você é o melhor, mas é porque o nosso Deus é grande e fez muito por nós. É para trazer o testemunho de que Ele é um Deus onipotente, de que Ele é um Deus grande na vida dos seus. E na igreja, irmãos, não existe crise. O céu não está em crise. O mundo pode estar caótico, mas Deus não perdeu o controle das nossas vidas. Deus não perdeu o controle da situação, irmãos. E a palavra continua dizendo: somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste: o Senhor é o meu refúgio, e fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Quando nós fazemos do Senhor a nossa morada, porque a palavra diz que você fizeste do Altíssimo a sua morada, Ele vem morar na nossa casa. Ele vem fazer morada contra os levantes do inimigo, contra o nosso lar, contra as maldições, contra os homens maus que podem se levantar contra nós. Irmãos, quantas vezes o Rangel já viaja faz 4 anos? Quantos dias eu dormi sozinha? E eu pensava o quanto Deus estava me guardando. O quanto os anjos dele estavam acampados ao meu redor. E cuidando dele também. Porque quantos acidentes nesse tempo a gente ouviu falar. Do fulano que morreu de acidente de carro indo para Tapira, indo para Uberaba, indo para Catalão. De quantas vezes o pneu furou na estrada e eles ficaram. Quantas vezes o carro estragou, carro bom, carro locado. E a gente pensa, nossa, por que acontece isso? Porque eram livramentos que Deus estava dando. Porque a palavra promete que praga nenhuma chegará à tua tenda. Quantas vezes eu chegava à noite, irmãos, da célula no carro. E a gente morava no Urciano e era um bairro perigoso. Irmãos, eu chegava correndo com o carro, abria o portão correndo e entrava. E às vezes o medo queria parar, queria nos parar. Mas a nossa confiança no Senhor precisa ser maior. Nós não podemos deixar o medo parar as nossas vidas. Nós precisamos confiar no Altíssimo, confiar no Senhor, confiar na proteção dEle. E quando às vezes eu não conseguia dormir, eu orava e pedia ao Senhor para acalmar meu coração. E Ele me lembrava que eu poderia estar em qualquer lugar muito mais reforçada a segurança, mas sem a proteção dEle de nada adiantaria. É claro que nós temos que fazer a nossa parte, amém? Nós devemos sim colocar um alarme, colocar as coisas que a gente consegue, irmãos. Mas a proteção contra o homem mau, irmãos, você pode ter o melhor sistema de alarme, você pode ter as melhores trancas,
o melhor, você pode morar do lado da polícia. Se você não tiver a proteção do Senhor sobre a sua vida, você está vulnerável. Mas o Senhor promete nos livrar. Aquele que habita e que faz do Altíssimo a sua morada, Ele fala que nenhum mal te sucederá, e nem praga alguma chegará à tua tenda. De quantas doenças, irmãos, nós não somos livrados? Quantos aqui não têm testemunhos para se lembrar de algo, de uma doença que veio sobre a sua vida e que Deus livrou, que Deus curou, que Deus fez sobre nós? E a palavra também continua dizendo que, porque aos teus anjos dará ordens ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Os anjos, irmãos, eles são ministros de Deus, que trabalham ao nosso favor, a favor dos salvos. A palavra de Deus diz que é Deus que ordena os anjos dele ao nosso favor. Ou seja, nós não devemos adorar nem reverenciar os anjos, mas a promessa é de que Deus está nos guardando. E também tem um texto que diz que ao nosso redor, o diabo está ao nosso derredor, bramando e procurando a quem ele possa tragar. Por que é o derredor? Porque ao nosso redor estão os anjos do Senhor nos guardando. E o diabo não pode atentar contra as nossas vidas. Tem uma frase que diz, eu não lembro de qual teólogo que diz, que o diabo, ele é como um cão que está na coleira de Deus. E ele só vai até aonde o Senhor permite. Irmãos, o diabo não tem esse poder que muitas vezes os outros acham que é Deus contra o diabo. Não, não existe isso. O Senhor é criador e o diabo é criatura. E contra as nossas vidas ele não tem poder, ele não pode tentar. Porque os anjos do Senhor estão nos guardando. Porque a proteção do Senhor está sobre as nossas vidas. O diabo ele pode se levantar com muitas setas, com muitos laços, com flechas venenosas contra a nossa vida, mas a palavra diz que o Senhor é o nosso escudo, o nosso refúgio e a nossa morada. E do mesmo jeito que ele se levanta, ele vai cair, porque o Senhor é poderoso sobre nós. A palavra de Deus diz que nós somos mais do que vencedores em todas as coisas. Nós não somos o crente esmilinguido, coitadinho, não, irmãos. Nós somos filhos do Altíssimo. Nós somos mais do que vencedores, nós não somos uma igreja coitadinha. Nós temos a proteção do Senhor sobre nós, e creia nela, e que nós também sejamos gratos, porque nós não merecemos nada dessas promessas, mas é as promessas do reino de Deus sobre nós, daquele que habita no esconderijo do Altíssimo, daquele que está aos pés do Senhor todos os dias, conhecendo, dedicando a Ele. A palavra de Deus diz, pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. A serpente venenosa, que muitas vezes é o diabo que vem contra o veneno dele contra nós. Mas, irmãos, o diabo é um perdedor. A gente conhece o final da Bíblia. A gente sabe que em Apocalipse o final de Satanás e seus anjos. A gente sabe o que o Senhor vai fazer por nós na eternidade ainda, irmãos. A palavra continua dizendo, porque a mim se apegou com amor e eu o livrarei. Se apegar com amor fala da nossa total devoção ao Senhor. Nós vamos ler só um pequeno texto aí em Mateus 22, 37, em que Jesus nos deixa os 2 maiores mandamentos. Respondeu-lhes Jesus, amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro grande mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo.
Então Jesus deixa esses 2 grandes mandamentos. E o que está relacionado com essa palavra, irmãos? O se apegar ao Senhor com amor é colocar Ele como foco das nossas vidas. É amar Ele de todo o teu coração. Então fala das nossas emoções. De toda a tua alma. Fala do nosso psique, da nossa mente. E de todo entendimento é um amor racional, um amor que se dedica e que realmente se compromete com Ele. Porque para fazer do Altíssimo a nossa habitação, tem que haver comprometimento. E o amor, muitas vezes, que nós temos que ter por Ele, ele é sacrificial. Ele é um amor realmente, às vezes, de abrir mão dos nossos pecados, abrir mão do nosso eu, abrir mão daquilo que Ele não se agrada por amor a Ele. Porque a palavra diz: porque se apegou a mim com amor. E o amor ao Senhor nos faz abandonar aquilo que Ele não se agrada. Para habitar no esconderijo do Altíssimo, irmãos, requer santidade, requer mãos limpas e pureza de coração. E quanto mais nós habitarmos no esconderijo do Altíssimo, mais nós vamos amá-lo. Mas mais nós vamos nos aproximar dele. É um processo contínuo. Que realmente vai ter dias que nós vamos acordar e nós não vamos estar com vontade de orar, e nem de ler a nossa Bíblia, e nem de fazer o nosso devocional. Mas o amor precisa nos mover. O amor e a sede por Ele precisa ser maior. Muitas vezes nós vamos acordar com a vontade de desistir de tudo, de desistir do que Ele já nos disse, desistir das verdades que Ele já nos entregou, das promessas que um dia Ele já nos fez. Vai ter dias que no meio dessa guerra, porque Davi traz um cenário de guerra, de laços, de setas, nós vamos querer parar. E o que é que vai nos motivar nesse dia, irmãos? É a fé, é o amor que nós temos por Ele. E a palavra de Deus diz, em Hebreus 11, capítulo 1, se vocês quiserem abrir, irmãos, sobre a fé. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível vê existir as coisas das quais não aparecem. É pela fé, irmãos, que nós vamos continuar confiando no Altíssimo. É pela fé que nós vamos continuar habitando no esconderijo do Altíssimo, mesmo quando a guerra estiver lá fora. Porque quando vem essas crises, a primeira reação das pessoas comuns é fugir, é se esconder. É tentar buscar uma solução com as próprias mãos. É tentar fazer aquilo que ela acha que é o melhor, é tomar providências. Mas essa palavra de hoje fala que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ele traz descanso no meio da guerra. E creia, tenha fé de que o Senhor está provendo o que é melhor, porque Ele fala em descanso, em sombra. Ou seja, pode estar o caos lá fora, mas na proteção do Senhor nós temos descanso. Nós temos o amor que nós precisamos para superar tudo. E a fé é a certeza de que Ele está nos livrando, de que Ele está fazendo por nós, mesmo quando nós não vemos. Que Ele está movendo o sobrenatural com os seus anjos, com a sua provisão, com o seu amor, mesmo quando nós não enxergamos. A fé é necessária para nós continuarmos confiando nele.
A palavra continua dizendo que ele me invocará e eu lhe responderei. De novo, irmãos, trazer oração. Invoque o nome do Senhor na guerra e também na bonança. E ele promete resposta para nós. Eu lhes responderei. Jeremias também fala: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-eis coisas grandes que não sabes. Clame ao Senhor. Ore com fé. Talvez a resposta ela não vem na hora que a gente quer, mas ela vem no tempo certo dele. Tenha fé que Deus está ouvindo o seu clamor, porque é uma promessa que ele deixa na palavra dele. E diz: e na sua angústia eu estarei com ele. No meio das lágrimas, no meio do dia difícil, ele está conosco. Como aquela galinha que traz os seus pintinhos para debaixo das asas dela. Ele está ali conosco, vendo as nossas lágrimas, vendo o dia mau que vem sobre nós. A palavra diz que ele estaria conosco. Jesus fala: eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Os outros estão lá fora. Os soldados dessa guerra aqui, que talvez Davi esteja retratando ou trazendo à memória, se eles não têm Jesus com eles, eles estão sozinhos. Mas nós temos a quem recorrer. Nós temos um socorro. Nós temos um abrigo seguro a qual nós podemos contar. E seja fiel a Ele. Porque muitos, quando a tempestade passa, eles se esquecem da habitação do Altíssimo e fazem do Altíssimo como se fosse uma loja de conveniência, que só vão quando estão realmente precisando. Vocês já viram isso? Igual aquela loja de conveniência que você esqueceu de comprar o pote de café, aí no domingo de manhã não tem nada aberto, você vai na lojinha de conveniência e compra e tá bom, resolveu o seu problema. O Senhor não quer isso para nós. O Senhor quer que nós façamos dele a nossa habitação. Não é visita, irmãos. Faça dele a sua habitação. E a palavra continua trazendo outra promessa: livrá-lo-ei e o glorificarei. Deus promete honra. Deus promete honra para os seus. Eu não sei, irmão, se a honra é nessa vida ou se é no céu. Se for no céu é muito melhor, porque é eterno. Deus promete honra em meio a tudo que nós passarmos e continuarmos confiando nele. E o versículo 16: saciá-lo-ei com longevidade. Ele promete vida longa para os seus. E lhe mostrarei a minha salvação. A salvação, irmãos, é o maior troféu que nós vamos ter no final. Para aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, que tem as suas mãos limpas, o seu coração puro e que confia de todo o coração no Senhor, o maior troféu que nós teremos no final desta vida é poder morar com o Senhor. O Senhor promete a salvação para nós. Por mais que pode ser que tudo dê errado, irmãos. Vejamos o testemunho dos grandes apóstolos, como Pedro, que morreu crucificado. A palavra também não deixa claro, mas os historiadores dizem que Paulo teve a sua cabeça decepada. Muitos desses parece que, não, deu tudo errado. Mas com certeza eles têm um grande tesouro nos céus. E a salvação que ninguém pode tirar de nós. Que é um grande motivo para nós nos alegrarmos. Além de todas essas promessas que esse salmo traz para nós, ele ainda fecha com chave de ouro, trazendo os céus. Para nós tirarmos os olhos da guerra, da crise, das setas do inimigo, dos laços que vêm contra nós, e trazermos os olhos para o céu, para o dia que nós vamos nos encontrar com Ele. Para o dia que nós vamos poder beijar os seus pés e agradecer pelo seu cuidado, pelo seu amor.
Porque mesmo Ele sendo o Altíssimo, como diz a palavra, o Deus Todo-Poderoso, Ele se importa conosco. Ele se importa com o nosso sofrimento. Ele se importa com a guerra que nós estamos passando. Ele se importa com a nossa preocupação de não ter o dinheiro para pagar a conta amanhã. Ele se importa com a nossa preocupação de não saber se amanhã nós teremos emprego. E Ele promete cuidar de nós. E o que Ele pede de nós? Confiança. E o que Ele quer de nós? Que a gente continue habitando no lugar do Altíssimo. Que a gente continue na oração. Que a gente continue no jejum. Que a gente continue na comunhão com Ele. Porque parar, irmãos, por causa do medo não é uma opção. Nós não podemos deixar o medo, a angústia, as emoções nos parar. A nossa fé naquele que pode todas as coisas, ela precisa ser inabalável. E continuar crendo que Ele está movendo o sobrenatural por nós. E que a salvação é o maior motivo da nossa alegria. Porque quando tudo isso passar, toda essa guerra, toda a crise, os problemas, que só quando a gente morrer que vai parar, nós temos o melhor aguardando por nós. A palavra diz em Romanos que o que os olhos não ouviram, o que os ouvidos não ouviram e que nem subiram ao coração do homem, está preparado para aqueles que o amam. O céu, irmãos, vai ser muito melhor do que a gente imagina. Se Deus vai cuidar de nós, está cuidando de nós aqui, lá nós vamos ter Ele por completo. Amém, irmãos? E para concluir, que o Salmo 91 ele não seja só um amuleto gospel, algo só para ficar aberto ali na nossa Bíblia de enfeite, mas que nos lembre de habitar na presença de Deus. E que nos lembre de quem nós devemos depositar a nossa confiança e a nossa esperança. Hoje é dia de escolher confiar totalmente no Senhor. O Senhor é aquele que sustenta todas as coisas. Ele é o Rei do universo. E Ele cuida de nós. E apenas confie no Senhor, irmãos. Continue confiando. Amém? Amém. Em nome de Jesus, era essa palavra que o Senhor trouxe ao nosso coração essa noite. Amém.